Olá, boa noite! Começamos o nosso programa de hoje sempre com muita alegria, com boa disposição, porque é um prazer termos você aqui conosco, não é? Estamos na sua companhia, é sempre muito bom estarmos todos juntos, quer dizer, nós aqui no estúdio e vocês aí em casa nos acompanhando. E já começando assim o nosso programa, quero dizer que podem começar a enviar o pedido de oração, se você precisar, para os contatos. Temos aí o WhatsApp, o SOS. Pode enviar se você necessitar, então, de ajuda. Daqui a pouco o apóstolo Jorge Tadeu estará conosco para, então, orar por esses pedidos. Então, já envia, ligue lá para nós. Temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990. E temos o número do WhatsApp também, mais 351 912 895 800. Ah lá, já tá aparecendo o número do WhatsApp para vocês. Adiciona nos contatos, envia uma mensagem de voz, o que for mais fácil para você. O importante é você saber que nós estamos aqui para ajudar no que for necessário e o que estiver ao nosso alcance. Pode enviar também o seu testemunho, contando o que Deus tem feito de bom na sua vida. Envie o seu testemunho para nós, que vai ser também um prazer receber essas boas notícias vindo aí desse lado. Se você precisa encontrar uma Igreja Maná mais próxima de você, através dos mesmos contatos, a nossa equipe vai ajudar vocês a encontrar a Igreja Maná mais próxima. E talvez, de repente, você fala para mim: olha, Liriane, já liguei aí, mas ainda não temos nenhuma igreja. Então, você pode fazer o quê? Frequentar um grupo familiar. Você já frequenta um grupo familiar? Será que já entregou a sua casa para um grupo familiar? Se quiser receber mais informações, então liga para nós aí, o WhatsApp ou o SOS, que a nossa equipe te explica e tira todas as suas dúvidas, tudo que for necessário. Agora, então, vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu, que vai nos falar sobre graus de fé e outras coisas também, mas já adianto o tema da mensagem principal. Então, fique aí conosco. Bem, então agora eu exorto você a prestar atenção, desligar-se do que estiver em seu redor para ouvir os segredos de Deus acerca de finanças. O título é Finanças Sobrenaturais. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Criador dos céus e da terra. Ele ama você. Ele ama a prosperidade do seu povo. Deus não é contra a prosperidade, é contra a pobreza. O diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para dar vida em abundância. Vida em abundância não é ter contas por pagar, não é ter dívidas, não é ter falta de emprego. É o oposto. E no sistema do mundo, as pessoas cada vez sofrem mais problemas financeiros. Mas com Deus não. Porquê? O sistema de Deus é separado. Os caminhos de Deus não têm nada a ver com os outros caminhos. Nós estamos a viver... Eu vou pedir aos técnicos para desligar o ar-condicionado, está a ficar frio. Nós estamos num momento de grande crise mundial por causa da Covid-19. E isso já se arrasta há mais de um ano e já ficámos a saber que vai se arrastar por um tempo que ainda nem sabe quanto tempo vai ser. E com isso, não só muita gente sofreu em termos de saúde, mas também, economicamente, tem sido um verdadeiro desastre. Portanto, as pessoas não sabem o que mais fazer. Os governantes prometem mil e uma coisas, nunca cumprem. Quando recebem dinheiros extras vindos de algum lado,
sempre acaba por ser usado para eles próprios, para os amigos, para os negócios deles. Já toda a gente viu isso. Mas será que você tem uma solução? Tem. Então eu quero dizer aqui segredos de Deus. E o primeiro segredo é este. Quando há uma crise no mundo, por absolutamente incrível que pareça, essa crise no mundo gera oportunidades para os crentes. Ou seja, aquilo que é uma crise para as pessoas do mundo, Deus faz com que, ao mesmo tempo, aqueles que são fiéis, aqueles que andam com Deus, que estão comprometidos com Deus, fazem o que Deus diz para fazer, esses não passam pela crise, mas ainda é melhor, eles ficam melhor que antes. Ou seja, quando há uma crise deste tamanho, pode ter certeza que ela tem uma origem, Deus. Então, mas Deus cria isso? Se você for ler o Apocalipse, você vai ver que, na verdade, os sinais do fim do mundo já estão aqui. Nós já entramos no período do Apocalipse. Eu antigamente julgava que o Apocalipse era de repente acaba o mundo. Não. E Deus tem posto os itens do Apocalipse em marcha. Muitos sinais já aconteceram. E muita gente não liga nenhuma a Deus, continua a ofender a Deus, continua a gozar, continua a maltratar a casa de Deus, os servos de Deus, continua a fazer coisas nojentas cada vez pior. Então Deus diz que os avisos dele são parecidos às pragas do Egito. São as taças da ira de Deus. E quando essas crises surgem, como esta, Deus faz duas coisas. A uns, ele dá estes avisos. Porque é um prelúdio do que vai acontecer amanhã, daqui a um ano, ou quando ele morrer, ele vai ter isto tudo milhões de vezes pior, que é o inferno. Portanto, é um aviso, é uma amostra. As senhoras vão ali à perfumaria, dão uma amostrazinha para ver se gosta deste cheiro. É isto que Deus está a fazer. Está a mostrar o que é que vai ser o teu futuro se tu não andares com Deus. Cada vez é pior. Mas, ao mesmo tempo, quando há uma crise como esta, Deus, para aqueles que são amigos dele, andam com ele, são fiéis, Deus busca os fiéis da terra para os abençoar. Eu tenho aqui a nota, lá ver onde é que isso vem. Salmo 101. Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo e eu os abençoo. Portanto, há uma transferência de riquezas das mãos dos maus, aqueles que ofendem a Deus, aqueles que não ligam nenhuma a Deus, até de crentes que estão-se das tintas, Deus diz não faz e eles fazem na mesma. Está a ver? Deus faz transferências de uns para os outros. Deus ao mesmo tempo abre caminhos que não estavam lá. Para quem? Para aqueles que são fiéis, aqueles que andam com Deus, aqueles que decidem obedecer àquilo que Deus diz para se fazer. E, portanto, é um grande segredo. Se você quer realmente sair da zona onde você está, onde nada está a correr bem, o futuro é uma incógnita e já estamos a ver que cada vez é pior. Só tem um caminho. É o caminho de Deus. Como é que eu entro no caminho de Deus? Entregando-me a Jesus Cristo para nascer de novo. Todos quantos o receberem são feitos nova criatura. Logo, automaticamente, Deus me tira da zona de guerra onde o diabo faz o que quer e coloca na zona de Deus onde Ele, Deus, vai nos abençoar. Depois, depende, se eu obedecer, então virão, o Senhor mandará a cabeça esteja contigo. E então, quanto mais nós andarmos com Deus, formos cheios a Deus, mais bênçãos, mais coisas positivas, mais coisas fantásticas acontecem. Então, vai haver uma separação gigante. Deus disse mesmo, por exemplo, ao Malaquias, olha, avisa o povo,
num dia que eu for fazer, que é este, está a acontecer agora, toda a gente verá a grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E estamos a ver muita gente que é da igreja. Desde a pandemia, claro, o primeiro susto, mas decidiram lembrar-se o que é que Deus diz, o que é que nós aprendemos na casa de Deus, e praticaram, e venceram. E muitos, mas muitos, tanto membros da igreja como empresários, claro, da igreja, dizem que o ano passado, não é? Apesar de todo o mal da crise a passar no mundo, eles ficaram melhores que antes da crise. Portanto, é isso que Deus faz. Há um exemplo típico disso. 2. Um é no Egito, o faraó, ou vários faraós, ou reis, e eles começaram a tratar o povo de Deus de forma muito má. E então, o povo começou a pedir ajuda a Deus, e Deus então levantou, vamos assim dizer, o Moisés, para que Deus usasse dele para libertar o povo da escravatura, da maldade, da fome, da miséria. E Moisés começou por milagre de Deus ir parar à casa de Faraó e se tornar como que um filho adotado de Faraó. Ele próprio ia ser o próximo Faraó, Moisés. Mas quando ele soube que afinal ele era da descendência dos judeus, portanto, descendência dos escravos, ele decidiu fazer o que era reto. Foi um escândalo. Ele optou ser escravo. Ele optou seguir um Deus maluco, diziam eles. Então, quase que o mataram, mandaram para o deserto, depois ele veio com o recado de Deus e Deus disse: vai lá dizer ao faraó para deixar o meu povo em paz e ir servir a Deus. O faraó riu-se. O teu Deus, pá, eu tenho os meus mágicos, os meus feiticeiros, os meus bruxos, a minha religião, eu sou o dono disto tudo. E Deus começou a trazer pragas para mostrar o poder de Deus. E ao princípio, não só o faraó, mas a sua entourage, os seus colaboradores diretos, os seus ministros, secretários de Estado, etc., riam-se. Mas lá para a terceira ou quarta praga, eles diziam: faraó, este Deus deles é mesmo Deus verdadeiro, os nossos não são. Mas a arrogância daquele homem, faraó, era tão grande que ele não parava de insultar, de fazer ainda pior ao povo de Deus, portanto, aos filhos de Deus. E Deus avisou, até que chegou à 10ª praga, Deus acabou com tudo. É o que Deus está a fazer hoje. Os povos arrogantes do Ocidente, que se dizem donos da verdade, da democracia, são falsos, levaram povos inteiros à guerra, roubaram, fizeram tudo de mal. E Deus levantou outros povos, como a China, como a Rússia, como o Oriente. Então eles só sabem falar mal dessa gente, mas o que é certo é que essa gente é que está a prosperar. Então nós temos que entender os tempos, temos que olhar para a Bíblia e ver que tudo isto está na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, o que é que sucedeu ao povo que acreditou em Deus? Saiu do Egito, da escravatura. Mesmo quando o faraó quis ir trazer de volta para a escravatura o seu povo, Deus abriu o Mar Vermelho, abriu um caminho que não estava lá. E o povo se livrou daquela maldição. Isto é um recado para todos que dizem: eu estou cansado da escravatura dos faraós. Então volte-se para Deus. Tem outra história muito importante, que é do Isaac. Vem em Gênesis 26, quem quiser estudar. E em Gênesis 26,
a Bíblia relata que havia fome na terra, para além da primeira fome. Podemos dizer, há crise hoje, neste ano, para além da primeira crise, no início da pandemia. E por isso as pessoas saíam daquela terra para procurar outra terra, porque naquela terra não funcionavam as sementes. Havia fome. E, portanto, as pessoas têm que comer, semear e tal, eles foram para outros sítios. Só que Deus apareceu ao Isaac, que era filho do Abraão, e disse: tu, Isaac, não precisas sair, porque eu vou ser contigo e as sementes vão funcionar. E o Isaac tinha dois caminhos: ou vou com o mundo, com a sociedade, com os políticos, com aquilo que toda a gente segue, com a maioria, ou vou com Deus. É exatamente isso que eu lhe estou a dizer. Você também tem que escolher com quem você quer andar. E ele escolheu Deus. Está a ver? Então, o que é que ele fez? Gastou sementes naquele terreno onde até ali nada funcionava. Ele gastou dinheiro, sementes, correu um risco gigante. Porque se não funcionasse, ele ia passar fome. Se calhar já não ia a tempo de semear e a colheita não vinha a tempo de ele e a sua família comerem. É só semear e depois já o tempo de colher e procurar um lugar onde semear e depois está ocupado. Quer dizer, ele correu um grande risco. Mas ele acertou. Porquê? Porque ele escolheu Deus. Escolheu acreditar naquilo que Deus disse. Ele fez o que Deus disse. Ele fez o que Deus disse. Semeia nesta terra, eu vou ser contigo. Com os outros não sou, contigo sou. Está aqui na Bíblia. E Deus diz e faz a mesma coisa hoje. Em tempo de crise, é tempo de oportunidades de Deus para aqueles que são fiéis a Deus. Então, como é que se diz? O Isaac semeou. E o que é que sucedeu? Diz aqui que naquela mesma terra ele semeou onde não dava nada, mas para ele deu. E ele não teve uma colheita qualquer. Ele teve uma mega de uma colheita. Uma coisa sobrenatural. Ele teve 100 vezes mais. É uma coisa colossal. É uma coisa extraordinária. E por que ele teve uma colheita 100 vezes maior? Porque ele era um grande agricultor, porque ele sabia e tal. Não, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com Deus. Porque até a Bíblia diz: e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Claro. Nós temos que entender que o autor da bênção é Deus. Não se deixe enganar, as bênçãos vêm de Deus. Ele ordena a bênção para quem? Não é para aqueles que o irritam. Para aqueles que o irritam é pragas, chatices, problemas, fome, pestes, que são avisos. Então, mas Deus é mau? Não. Ele está a dar um aviso, como o pai dá um aviso. Como o pai castiga, porque é assim, isto comparado com o que vai ser no inferno, não é absolutamente nada. É ver se a pessoa acorda, então, mas o que é que está a acontecer? Se calhar Deus existe. Existe. Mas eu não acredito no inferno. Que diferença é que faz o que é que você acredita? Quem é você? Algum Deus? Você já se viu ao espelho? Já furou o balão do seu inchaço mental? Deus diz que o diabo existe, o inferno existe mesmo. E olha que há pessoas que já foram lá
e por um grande milagre e misericórdia de Deus, saíram e foram anunciar tudo o que eles viram. Bem, mas adiante. O Isaac ficou mega próspero só com aquela primeira grande bênção. Mas sabe, o extraordinário é que, porque ele continuou a andar com Deus, as bênçãos não pararam. E diz que Deus continuou a ajudá-lo e fez com que ele fosse grande de tal maneira que ele, que não era nada, era uma pessoa normal, ficou o maior de todos. E por isso os outros estavam com raiva, com inveja. No início da nossa igreja, vou pedir ao time para chegar aqui, Deus nos deu umas instalações muito grandes num lugar privilegiado de Lisboa, e um familiar meu dizia assim: epá, como é que tu conseguiste? Eu não consegui, estou aqui há não sei quantos anos, sou empresário, como é que tu, que és de uma igreja, conseguiste? Eu disse: porque eu tenho um patrão. Lá vens tu com as coisas de Deus. Então o que é que tu queres? Não sou eu que sou o Palerma. As pessoas ficam com raiva, ficam com inveja, mas não sei para quê. Não sou eu que sou o campeão. Não é o crente que é o campeão, o chique esperto. Não, é Deus que nos faz prosperar. Então, qual é a minha exortação? Volte para Deus. Então, e como é que Deus diz que hoje nós podemos vencer na área financeira? Que é o que você quer saber. É pelo sistema de Deus. Consiste em semear para colher. Tudo no céu, na terra, ontem, hoje, amanhã, funciona assim. O próprio Deus funciona com base nesta lei principal do governo do país de Deus. E Deus é o dono disto tudo. O Criador dos céus e da terra. É a lei de semear para colher. Eu tenho que semear primeiro para colher depois. O que eu semear, vou colher. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se eu semear ervilha, vou colher ervilha. Semear erva daninha, vou colher erva daninha. Se eu semear dinheiro, vou colher dinheiro. Semear dinheiro, é verdade. Só que cada semente também tem o seu solo próprio. O solo para o dinheiro ser multiplicado é na casa de Deus. Foi Deus que disse, foi Deus que instituiu. Está a ver? Uma vez, alguns de vocês vão conhecer o soldado, faleceu, por acaso eu gostava muito das piadas dele. E um dia ele foi lá a uma das nossas igrejas, ainda hoje a nossa, tem um salão grande, ele pediu para fazer lá uma coisa qualquer de teatro, e eu disse que sim. Eu disse: como é que você, pá, que é uma igreja, consegue esta renda e sei lá que mais? Eu disse: porque eu uso a lei de semear dinheiro para colher. E ele disse: epá, essa é boa, pá, uma piada boa. Então você dá, se calhar os americanos que o ajudam. Não, por acaso eu ajudo os americanos. Ele não acreditou. Mas é verdade. Nós, igrejas, damos ministérios, outros ministérios, semeando para colher. É assim que a Igreja Maná também faz. E eu achei um monte de piada. Ele pensava que eu estava a brincar, porque ele também brinca muito, né? Mas não, estava a dizer a verdade. Jesus disse: dá e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Com a medida como tu medires, é com essa que Deus te vai medir. Semeias pouco, vais colher pouco. Semeias muito, vais colher muito. E por isso a minha exortação é: vai à Igreja Maná mais perto de si. Começa a andar com Deus. Honra dele com dízimos e ofertas. E vai ver que então vai haver transferência de riquezas para si também. E agora vamos ouvir uma música que fala exatamente isso. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades
glória. Por Cristo Jesus, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. E agora, eu quero exortar você a também prestar atenção ao estudo que eu vou dar a seguir, que tem um título. E o título é Graus de Fé. Dentro de instantes vai aparecer um separador para você fazer bem a diferença e a partir daí desligue de tudo. Você vai aprender a força da fé que vai mudar a sua vida. A fé verdadeira, não é a fé religiosa, do faz de conta, é a fé verdadeira. Então, vamos lá então. Então, vamos então agora estudar graus de fé. Ora bem, fé é uma força que, à semelhança da eletricidade, não se vê, mas existe. E você também tem um telemóvel, você já vê onde está o meu telemóvel. Você, quando está a fazer uma chamada ou a receber uma chamada, o telemóvel emite ondas e recebe ondas. E você não as vê. Mas o que é certo é que funciona, porque senão você não conseguia falar com ninguém, nem receber telefonema de ninguém. E portanto há muita coisa que existe e funciona, e é positivo, não é? Não se vê. Então, eu acho extraordinário como é que alguém vai dizer que não acredita em fé porque não se vê. Na verdade, a pessoa faz uma figura muito triste. Não se vê, eu sou o centro do mundo, eu é que sei tudo, sou o grande sabichão, e portanto não existe. Não, existe. E fé é uma força que vai buscar tudo que Jesus já comprou lá na cruz, comprou para si. O que Jesus vai fazer à Terra não é nenhuma religiosidade. Não é nenhum faz de conta. É coisas práticas, reais, materiais, físicas. Ele foi à cruz cravar os nossos pecados, porque pecado não admitido é um pecado que Deus não pode perdoar. E a pessoa fica amarrada. Mas Deus pôs tudo lá na cruz em Jesus, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e podermos viver com Deus e receber a resposta às orações, ser curado e por aí fora. Mas Jesus também pagou tudo o que é preciso pagar: saúde, vitória, finanças, felicidade, etc. Então, fé vai buscar o que já existe. Mas como as pessoas não sabem, até muitos crentes não sabem, põem-se a chorar. Oh Deus, dá-me. Mas dá o que já existe. Está numa mesa, um banquete cheio de tudo que você precisa. É só estender a mão da fé e tirar o serviço daquilo que você precisa.
Então, um dos grandes segredos que você pode ouvir é que Deus já providenciou tudo que você precisa. Bendito Deus, Efésios 1:3. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos, estão no mundo do Espírito, nos lugares celestiais. Já existe. E fé é a força que vai buscar isso. Está a ver? Vai buscar a sua saúde, vai buscar a sua cura divina, vai buscar um emprego novo, vai buscar tudo o que você precisar. Como é que essa força vem? Fé. Por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem de outro jeito. Não é comprando um pó ali na farmácia. Só vem por ouvir e ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, lê a Bíblia, lê um livro, mas ouve a palavra de Deus, aqui no seu espírito, que é aqui na região das entranhas, que é onde você mora, você é um espírito, gera-se uma energia chamada fé, ou unção de Deus. Há pessoas que só por ler, por exemplo, o meu livro de cura divina, leram tantas vezes que tinham uma pessoa, estou a me lembrar agora, várias, que tinham um cancro, estavam a morrer, tinham muito pouco tempo, e ficavam curadas. Por quê? Porque aquela energia, neste caso, ele ouviu a palavra de Deus referente à saúde, vitória, o que é que Jesus fez, ele já pagou por todas as nossas doenças e enfermidades, aquela energia espalhou-se pelo corpo e curou a pessoa. Se você precisar de dinheiro, você não só precisa semear fisicamente dinheiro, mas precisa encher o coração com a palavra de Deus sobre a área financeira, e essa força atrai as coisas boas, positivas, materiais para a sua vida. E daí vai. E fé é uma força que vem desse jeito e sai para trabalhar para si, sai do seu coração para trabalhar e ir buscar essas coisas materiais. Como é que sai? Não é por orar e chorar, é por falar o mesmo Deus fala e fazer o mesmo Deus manda fazer. Diz aqui em 1 João 5,4, tenho aqui as minhas notas, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que entrega a vida a Jesus, faz Jesus o seu Senhor, é feito uma nova criatura. Por fora é ainda mesmo, por dentro, cá dentro é que ele é diferente. Tem a natureza de Deus. Foi feito filho de Deus. Não somos todos filhos de Deus, não, só os que entregaram a vida a Jesus. E então, diz que quem é assim, porque o que é? Vence o mundo. Como é que ele vence o mundo? Com a fé. A fé que vence o mundo. Qual é a fé que vence o mundo? Não é fezada. E então eu digo que, quanto a mim, há 5 graus de fé. Primeiro é fé 0. Tomé não tinha fé. Jesus disse, tu és incrédulo. Ele era discípulo, era um dos apóstolos, mas não tinha fé. O que me diz que ter título não quer dizer nada. Ele queria ver primeiro para acreditar depois. Ver para crer. Que tolice. Eu não preciso de ver que tenho um carro quando eu já sei que tenho um carro. Eu não preciso de ver que tenho uma casa para acreditar que tenho a casa. Olha, a pessoa está no trabalho e diz, sabe-se lá se tem casa. Deus queira que eu tenha uma casa. Eu preciso de ver a casa, senão não tem casa. Que tolice. É o oposto. Eu tenho que acreditar que já tenho uma casa, já tenho um emprego, tenho um carro novo, tenho isto, aquilo, aquilo, porque então eu acreditar é pôr a energia da fé a ir buscar essas coisas. Depois eu tenho que falar. O mesmo Deus fala, eu já sou, eu já tenho, eu já estou curado. Josué 1,8, não se aparta da tua boca o livro desta lei, não falas o que tu vês, não falas o que tu sentes, não falas o que o relatório médico diz, fala o mesmo que Deus fala. Ah, mas eu não sou mentiroso. Ninguém está a dizer isso. Estamos a semear o que queremos escolher. Jesus usou a mesma coisa, ele não orava, ele semeava, ele olhava para o doente e dizia, já estás curado. Olhou para uma menina morta e disse, ela apenas dorme. Ele semeou o que queria colher. Bem, tudo isso você precisa de aprender, mas hoje tem a fé zero, tem a fé mental, e hoje quero falar sobre a fé mental. O que é uma fé mental? É quando a pessoa vive sempre preocupada. Oh, como é que vai ser? Oh, Deus, isto, aquilo, aquilo outro. E em Mateus 6, Jesus abordou o tema e disse, não andeis cuidadosos com o que haveis de comer, vestir, etc.
porque Deus cuida de vocês. Mas buscar primeiro o reino de Deus, tudo o resto será acrescentado. Em Lucas diz o mesmo. Não sejais ansiosos quanto à vossa vida, que haveis de comer ou de vestir, porque Deus alimenta os pássaros, não vai alimentar a vós. E depois diz, homens de pouca fé. Porque andais cuidadosos com as coisas deste mundo. Depois diz, homens de pouca fé. O que é pouca fé? Insuficiente. Estão sempre com dúvidas, estão sempre com preocupações, estão sempre a pensar, será que vai dar, será que não vai? Oh Deus, isto. Tem fé? Tem. Mental. Mental, fé mental, tem aqui umas notas que eu acho que vai ajudar, que diz assim. Deus diz, por exemplo, Deus diz assim, eu sou o teu Deus, que sara todas as enfermidades, porque Jesus morreu lá na cruz e cravou todas as tuas enfermidades. E a pessoa diz, ok, mas, e agora vem o mas. E quando veio o mas, estragou tudo. Mas você não sabe, porque eu é que sei o que é que eu sinto, eu sei o que é que o médico... Então, mas você não acredita? Eu acredito, mas... Então a fé mental destruiu fé. Está a estragar. Deus diz assim, eu sou o teu Deus que supre todas as tuas necessidades de acordo com as minhas riquezas em glória. Quer dizer que não tem fim, as riquezas de Deus. E o crente diz assim, sim, pronto, Deus diz, é verdade, mas está a ver, as contas por pagar, a crise. Então ele está na cabeça. Então, fé mental é a pessoa usa a cabeça, porque ele é como que um deusinho, é um Deus. Eu é que sei. Se eu não conheço, não existe. Se eu não sinto, está tudo mal. Não importa o que Deus diz. Mas é engraçado que eu falo por mim, não é? Quando eu era engenheiro civil, trabalhava na África do Sul e no inverno era muito frio. Chegava a segunda-feira de manhã para acordar e o meu corpo dizia, fica na cama. A cabeça dizia, é verdade, fica na cama, tu mereces. A ver? Mas eu sabia, se eu ficar na cama, o patrão também vai dizer, não te dou dinheiro. Ou seja, há muita coisa que vem à nossa cabeça, os nossos desejos, os nossos sentimentos, que nós sabemos que não podemos fazer isso. Mas quando é as coisas de Deus, é uma tolice completa. Deus diz, mas... Então, o que é fé mental? É isso. A pessoa fica a pensar, a preocupar-se, como é que vai ser, o porquê o médico diz isto, porque não sei o que mais, e deixa dúvidas penetrar a sua alma. É do diabo. O primeiro ataque que o diabo fez foi à mente das pessoas. Será que Deus disse mesmo isso? Será que é mesmo verdade que vai ser curado? É fé mental. Porquê é que a pessoa fica preocupada com este tipo de fé? Ele acredita, mas depois não funciona porque ele está a querer usar a lógica. Deus não lhe vai prestar contas e dizer, olha que tal. Não. Ou acreditas ou não acreditas. Porquê é que as pessoas têm estas preocupações? Porque não têm informação, não estudam a palavra de Deus. Eu acredito em Deus à minha maneira. Que tolice. Você que vai dizer a Deus como é que se faz. Vou pedir ao time para chegar aqui. Fé mental não funciona. A pessoa não tem confiança em Deus, porque põe-se a pensar e põe-se a ficar preocupado. Então, qual é a solução? Ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, encher o coração com a palavra de Deus, porque essa falta de fé só desaparece quando você ouvir a palavra de Deus. 1, 2, 3, aí você começa a acreditar. Deus cura mesmo, então eu vou pedir oração. Então quando eu orar, Deus vai resolver o meu problema, Deus vai me curar, Deus vai me arranjar um emprego. Portanto, é muito importante estudar a palavra. Por isso é que nós, nas nossas igrejas, temos livrarias, nós chamamos a sala da palavra, por questões legais, mas é uma livraria. Tem livros para ensinar o que Deus diz,
seja na área da saúde, seja na área da família, seja, enfim, em muitas áreas, para ajudar você a encher o coração com a palavra de Deus. Aí gera fé verdadeira. Então agora você está preparado para orar. Agora você disse, bem, eu pedi oração e agora como é? Agora a oração é muito curta. Não é quanto tempo oramos, mas como oramos. Oramos acreditando, Deus falou, Ele vai fazer. Ponto final. Ele promete curar todas as enfermidades, então eu só tenho que receber. Eu recebo agora a minha cura, ponto final. Eu recebo agora que Deus vai responder à minha oração, que Deus abre um caminho onde não há caminho para mim. Então eu faço a oração da fé. Eu recebo agora eu acredito. Eu não tenho nada que estar preocupado, como é que Deus vai fazer, eu acredito. É fé em ação. Oração da fé. E quando nós orarmos, que é muito rápido, Deus coloca uma semente de cura divina dentro de si. E ela começa a germinar e a crescer até dar fruto. É assim que funciona. E Deus sabe quem você é. E agora é a hora de baixar a cabeça. Vamos cantar o hino, Somente Crer. Você baixa a cabeça em respeito a Deus, fecha os olhos para se concentrar naquele Jesus que estava lá na cruz a morrer por si e diga, Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a resposta à minha oração, ao meu pedido. Eu recebo agora a tua ajuda, a minha libertação. Amém e amém. Agora você fez a oração, Deus implantou dentro de si uma semente. Ela vai crescer dia e noite, até dar o seu fruto. A oração não quer dizer que tenha resultados instantâneos, o próprio Jesus foi assim. O que é que se faz depois? Louva-se a Deus, já estou curado. Acredita, estou curado. Estou grávido da minha cura. A semente está a crescer. Vamos antes cantar um hino de gratidão ao Senhor. Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Vamos cantar o hino de gratidão. É isso que você vai fazer todos os dias até a semente brotar o seu fruto. Vamos lá então. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder. Porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Amanhã nós vamos continuar com esses estudos e você vai vencer. Eu exorto mesmo você a agendar a sua vida em redor desses programas para que você aprenda os segredos de Deus, para que você mude de caminho e você então vai ter sucesso. E para terminar, eu quero pedir ao time que toque um hino que vai alegrar o meu e o seu coração. Tudo vai mudar para melhor, porque nós decidimos andar com Deus. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu. Estou de volta com vocês e agora vamos então ficar com um testemunho que é muito importante. Por que é importante nós gravarmos testemunhos? Talvez, quem sabe você que frequenta uma igreja Maná, fique esperto. Alguém da nossa equipe pode passar aí pela sua igreja gravando o seu testemunho. E agora vocês podem me perguntar, nossa, mas por que é importante, não é? Às vezes, uma pessoa, quando está passando por um problema, ela pode sentir uma certa dificuldade em enxergar solução naquilo. E o seu testemunho pode encorajar a fazer com que ela veja que há uma luz no fim do túnel.
e ela vai se identificar com o seu problema e vai ver o que você fez para resolver. Então é de grande importância você mandar o seu testemunho para nós, e é por isso que nós também, aqui nos programas do Basta Crer, passamos os testemunhos. Então vamos lá ver o testemunho de hoje. Estamos agora aqui na Figueira da Foz e comigo está a irmã Justina. que nos quer contar um testemunho de finanças. Finanças. Ora, eu fiquei viúva há pouco tempo e o meu marido tinha um trator e eu queria vendê-lo. Apareceu muita gente que deu muito pouco e depois falei com um primo meu. Esperei no tempo de Deus, não aceitei logo, porque eu tinha levado diante de Deus. Ele disse que uma viúva de Sarepta, é o trator que eu tenho, é o meu azeite e tu vais multiplicar, não é? Para que eu pague a dívida e viva do resto. E eu levei diante de Deus e assim fiz, esperei no tempo. Telefonei a um primo meu, se ele conhecia alguém. De repente, nessa semana, ele trouxe lá um senhor que conhecia muito bem o meu marido, que queria um trator. Ele deu-me o dinheiro de um trator novo. E ele já tinha muitos anos, tinha poucas horas, mas já tinha muitos anos. E deu-me o dinheiro de um trator novo. Muitos se admiraram como é que podia ser. Porque ele podia comprar um novo, mas ele quis aquele. Foi um milagre de Deus. Exatamente, e Deus fez esse milagre na sua vida porque você, da sua parte, também fez algo. Sim, eu fui diante de Deus, disse a Deus que era fiel em toda a minha casa, assim como aos meus filhos, e pronto, e que Deus ia fazer o mesmo que fez com aquela viúva de Sarepta, que também ia multiplicar o que eu lhe pus nas mãos. Deus é fiel e Deus é justo, e Deus sempre abençoa o justo. É verdade, assistimos esse testemunho da Justina e ela tem toda a razão. Deus é fiel e abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus abençoou ela porque ela fez a parte dela. E eu tenho certeza que você que nos acompanha também está colocando em prática todos os ensinamentos, não é? Agora vamos então ficar com o spot do grupo familiar, que é muito importante para todos vocês que querem entregar a sua casa para um grupo familiar. Vamos lá ver como. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Seja um ponto de luz aí no seu bairro, na sua cidade, onde você mora. Eu tenho certeza que tem muitos vizinhos, muitas pessoas, talvez até do seu trabalho, com quem você se relaciona no dia a dia. Será que todas essas pessoas já conhecem Jesus? Será que todas elas são felizes, vivem bem? Será que elas já conheceram o amor de Deus? Então, através da sua vida, elas podem conhecer esse amor de Deus, que é infinito, que é tão maravilhoso, que transforma as nossas vidas, não é? Então, você já viu como pode dar a sua casa para um grupo familiar? Se tiver dúvidas, liga no nosso número do SOS, mais 351 21 190 8990, que a nossa equipe vai falar com vocês e vai ajudar vocês da melhor forma possível. Agora eu quero falar sobre o Cine Curiacos, que é uma plataforma que nós temos com filmes e séries que transmitem bons valores, porque é isso que importa, não é? Vamos lá ver esse spot para você ficar conhecendo então o Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus.
aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. Cine Curiacos, com bons filmes, séries para você assistir com a sua família, com seus amigos. E falando em coisa boa, porque nós aqui só trazemos boas notícias, como vocês já perceberam, eu entro aqui para falar as boas notícias para vocês. Não trago má notícia não é? Sempre estou aqui com vocês, dando esses anúncios, e agora quero falar da Curiacos Music. Curiacos Music, uma produtora musical que nós temos, que assim, tem diversas bandas em vários países, não estão só aqui em Portugal. Temos essas bandas espalhadas pelo mundo e, claro, com vários estilos musicais. Você já conhece a Curiacos Music? Bem, para te dar um cheirinho assim, agora vamos ficar com um videoclipe, pode ser? Vamos lá! Primeiro amor, guarda essa mensagem, tem muito valor. From dirt we are made, as dirt we shall leave. This is a story about a man was feeling alone and left behind. So young, so sad, with stress on his mind. He's feeling alone, feeling alone. He thinks that no one sees the pain. Look over there, there is hope again. He don't know, that's why my daddy says I am here for you. Elideu, 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 young men growing up, responsibility, very important one in his life. Every day it's a new day, there is made a new way. Choice is yours, do you go, do you wanna stay? From dirt we are made, as dirt we shall leave. It doesn't make sense if you sit at home stressing, drinking, smoking, thinking why? I am here to tell you, you have a choice. Young boy, stand up, let us hear your voice. Think about your own life, choose the right way. New day, new life, shine bright like a sun. You shine bright like a sun. My daddy says I am here for you. Elideu, 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 Elideu. Primeiro amor, é esse o amor que nós queremos transmitir para todas as pessoas e espero que através do programa de hoje você tenha sentido esse amor de Deus. Bem, te esperamos no próximo programa, basta crer. Tchau, tchau! E faz a tua opção, faz a tua opção.
Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção e faz a tua opção. Oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Há caminhos que parecem bons, há caminhos que até dão prazer. Só um caminho para a salvação, quem decide é você. Há caminhos que parecem bons, há caminhos a que dão prazer. Só um caminho para a salvação, quem decide é você. E faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. E faz a tua opção. Oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção. Tem Jesus e tem Maria, sim. Qual desses vai escolher? Só Jesus que leva salvação, quem decide é você. Tem Jesus e tem Maria, sim. Qual desses vai escolher? Só Jesus que leva salvação, quem decide é você. E faz a tua opção, oh, faz a tua opção. Escolhe o caminho, quem decide é você. Faz a tua opção, faz a tua opção.